Nesta semana, você vai identificar a representação decimal de um número racional. Pessoal, os números decimais, eles têm uma parte inteira e uma parte decimal, que são separadas por uma vírgula. Observe, na primeira linha nós temos 17 inteiros, que é a parte que vem antes da vírgula, são os inteiros. E depois as partes decimais, então 17 inteiros e 48 centésimos. Por que centésimos? Porque o 8 terminou na casinha dos centésimos, tá? Vamos para o próximo. 1 inteiro e 3 décimos. Por que 3 décimos? Porque o 3 terminou na casinha dos décimos, tá? Agora, olha aí para você ver, a gente não tem a parte inteira no próximo, então nós só temos décimos, então vai ficar assim, 326 milésimos, porque terminou o 6 na casa dos milésimos, tá vendo? Não temos parte inteira, ok? E nós também, pessoal, podemos, além de escrever, né, os números decimais, nós também podemos mostrar eles como representá-los na reta numerada, tá? Então, para representar um número decimal na reta numerada, primeiro a gente vai localizar em qual inteiro ele se encontra. Então, olha o número 1,15. 1,15 tem um inteiro. Então, se ele tem um inteiro, ele vai estar na reta numerada entre o número 1 e o número 2, tá? Vai estar ali. Depois, pessoal, que a gente localizou o inteiro, a gente vai localizar os décimos, tá? Então, entre o 1 e o 2, todo mundo sabe, né, que tem aí 10 décimos. Então, ó, vai ser 1, depois vai ter no segundo tracinho 1,1, depois 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, porque depois do 1,9 é o 2. Então, pessoal, o 1,15 tem um inteiro, está entre 1 e o 2, e tem também depois, pessoal, 1,1. O 1,1, pessoal, ele vai estar entre 1,1 e 1,2 décimos, tá? Então, ele vai estar localizado bem ali, tá? Só que ele é 1,15, tá? Então, o 1,15, pessoal, está entre 1,10 e 1,20, bem no meio, né? 1,15. Então, pessoal, não se esqueçam, para encontrar um número decimal na reta, primeiro se procura o inteiro, depois os décimos e depois os centésimos, tá? Vamos treinar bastante. Vem cá que eu vou ajudar vocês a fazer a correção. Olha só, vamos treinar um pouquinho antes da correção. Eu quero localizar o número 0,4. Como que eu vou localizar? Eu tenho que ver a parte inteira. Tem parte inteira? Pessoal, a parte inteira tá lá no 0. Então, ou vai estar entre o 0 e o 1, tá? Este número que nós estamos procurando. E depois nós temos os décimos. Qual que é o décimo, pessoal? É o 4, né? Então, olha lá para vocês verem. Tem o 0, depois vem 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, pessoal. É bem ali, ó, que ele está localizado. Vamos ver outro exemplo. Olha o 2,6. Pessoal, primeiro a gente vai olhar a parte inteira. A parte inteira é o 2, que vem antes da vírgula. Então, a gente já sabe que este número ele está localizado entre o número 2 e o número 3, tá? Depois, nós vamos ver aqui as partes decimais. É 6, né? Então, pessoal, vai ser assim, ó, 2 no primeiro risquinho depois do 2. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 é 2,5 centímetros, né? Depois vem o 2,6, pessoal. Entenderam? Vamos ver mais um exemplo. Olha aí o 5,82. Nós vamos olhar a parte inteira, ou seja, aquela que vem antes da vírgula. Então, o 5,82 vai estar entre o 5 e o 6, tá? Entre o número 5 e o 6.
Só que depois nós temos que olhar o décimo, né? Que é 0,8 décimos. Então, pessoal, nós vamos contar os décimos, que são os risquinhos que vêm entre o 5 e o 6. O primeiro risquinho é 5,1, depois 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7 e 5,8. Só que, pessoal, ele não pode ficar em cima do 5,8, porque ele é 5,82 centésimos. Então, esse 2 centésimos, pessoal, ele vai chegar, né, a seta um pouquinho para lá do 8. Ó, não fica em cima do 5,8, tá? 5 inteiros e 8 décimos, porque depois vem o número 2. Então, pessoal, esse 2 significa que está entre o 8 décimos e o 9 décimos. Mas ele está mais perto do 8. Por isso que aquela seta vai ficar um pouquinho depois do 8 décimos, porque é 82, tá bom? E o último é 9,999, 999 centésimos. Então, como é que vai ficar, prof? Nós vamos ver a parte inteira, antes da vírgula. Vai ficar, então, entre o número 9 e o número 10, certo? Depois, a gente vai olhar os décimos, é 9,9. Então, a gente vai contar os décimos, os pauzinhos, né, entre o 9 e o 10. Então, pessoal, ó, 9,1, 9,2, 9,3, 9,4, 9,5, 9,6, 9,7, 9,8, 9,9. Então, pessoal, vai estar lá no último pauzinho antes do 10, certo? Só que é 9,999. Pessoal, é mais próximo do 10 do que próximo do 9. Então, vai ficar bem próximo ao 10, mas não é 10, porque é 9,999. Entenderam como se representa?